Você conhece o famoso conceito de pessoa falsa magra? Sabe qual é a suplementação mais indicada nesses casos? Esse é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o João Paulo Mendes. Ele é formado em nutrição pela UFBA e especialista em nutrição clínica e esportiva pelo IPGS. Atualmente, dedica-se ao atendimento clínico de atletas esportistas, além de pessoas com interesse em cuidar da saúde e da estética. Atua também como professor universitário em cursos de nutrição e educação física e como professor de cursos de especialização por todo o país. João, que prazer te receber novamente no programa. Quanto tempo! Verdade. É prazer meu, que bom estar aqui de volta. E, enfim, prazer te rever mesmo, né? Que aqui no mundo virtual. Pois é. Vai chegando o verão e com isso começam a se intensificar ali sempre os objetivos de mudança de composição corporal, né? Perder gordura, ganhar massa magra. E nesse contexto, tem um perfil de composição corporal que parece fácil, mas que ele traz, na verdade, alguns desafios adicionais, né? O famoso falsa magra, falso magro. Então, vamos começar do início e pontuar, na prática, o que é o tal de falsa magra? Pronto, vamos lá. Na nutrição, e na verdade, né, a gente usa, dentro das diversas profissões da saúde, um parâmetro chamado IMC, né, que é o índice de massa corporal, para poder caracterizar como está o físico da pessoa naquele momento. Então, a gente tem o IMC eutrófico, que é o mais adequado, o mais equilibrado, e IMC nada mais é do que uma relação peso e altura. Então, é um índice que diz se o seu peso está relativamente adequado para a sua altura. Pronto. A pessoa ela pode estar com IMC eutrófico, que é o adequado, ela pode estar abaixo, né, do peso, com IMC abaixo do ideal, ou ela pode estar acima do ideal, com estágio de obesidade e anteriormente de magreza, né? O que acontece com essas pessoas falsas magras é que o IMC delas normalmente está ou no adequado, né, que é no eutrófico, ou até mesmo, muitas vezes, no de magreza, tá? Só que quando você vai fazer uma composição, né, na verdade, quando você vai definir a composição corporal, ou seja, o peso está adequado para a altura. Mas de que é esse peso? É músculo, é água, é osso, né? É gordura? Então, de que é aquilo ali? O que compõe esse peso? E quando você vai fazer essa avaliação da composição corporal, você acaba identificando que mesmo essa pessoa tendo um IMC de eutrofia, né, adequado ali, ou de magreza, ela, na verdade, tem excesso de gordura e déficit de massa muscular. Então, ela tem pouco músculo, muita gordura, e aí essas duas coisas acabam se equilibrando e parece que ela tem um peso ok, mas a composição corporal, na verdade, está ruim. Perfeito. E eu adorei do jeito que você colocou, as pessoas falsas magras, porque geralmente quando a gente usa, né, esse termo, e na linguagem popular até, o termo de falsa magra, a gente acaba atrelando muito isso às mulheres. Ao feminino, é verdade. Ao feminino. Mas, na verdade, é uma composição corporal. Acontece também com os homens ou é muito mais frequente, de fato, nas mulheres? É realmente mais frequente nas mulheres, até por uma questão
de fisiologia, né, humana. Então, a fisiologia humana, né, no sexo masculino, ela acaba tendo a liberação e um equilíbrio de hormônios diferentes que facilita no homem uma melhora da massa muscular, ou ter uma massa muscular um pouco mais densa. E essa massa muscular maior acaba levando o homem, muitas vezes, ele pode até ter um excesso de gordura, mas não é tão comum ele ter um déficit de massa muscular. Uhum. Tá? No caso do homem, quando ele tem esse excesso de gordura, aí já o IMC acompanha, né? Então ele está com Exatamente. isso também, porque Perfeito. A massa muscular acaba sendo proporcional. Mas existem os casos também dos homens que têm, e hoje eu acho que até a próxima pergunta que eu vou te fazer, de quais são as principais causas que levam a essa composição corporal, eu acho que o momento que a gente vive hoje até faz com que aconteça mais com os homens também, né? Não é o mais comum, mas acaba aumentando a quantidade em função do nosso estilo de vida, né? Então, vamos para essa perguntinha ali. Quais são as causas que levam a esta composição corporal? Olha, a principal, assim, o primeiro aspecto é, sem dúvida nenhuma, o sedentarismo. Né? É o fato da pessoa ser sedentária, porque é aquilo que a gente acabou de falar. Se a pessoa ela tem uma alimentação ruim, ela come, né, muito açúcar, muita gordura e aumenta ali a quantidade de gordura no corpo dela, mas ela sempre foi uma pessoa fisicamente ativa, é muito difícil que ela tenha déficit muscular. É muito difícil que ela tenha pouca massa muscular. Ela pode ter a massa muscular normal, mesmo que não tenha muito, mas tendo a massa muscular normal e excesso de gordura, ela vai se encaixar ali no sobrepeso, na obesidade, não vai ter a característica, né, da pessoa falsa magra. Mas se essa alimentação inadequada, se esse percentual de gordura mais alto vem acompanhado de um sedentarismo, principalmente um sedentarismo de longo prazo, né, aí sim. Porque aí a pessoa ela vai cada vez mais perdendo massa muscular, né, e só acumulando gordura. Eu costumo falar para os meus pacientes e para os meus alunos o seguinte, tipo assim, olha, a lei que impera no corpo humano é a lei do uso e desuso. Né? É a lei que impera. E principalmente com relação à massa muscular, é como se a massa muscular ela fosse o que mais demanda energia, nutrientes, né, do nosso corpo. Então, é quem mais gasta. Se você não usa, a tendência é que seu corpo vai diminuindo cada vez mais. Então, eu brinco com eles falando o seguinte, assim, ó, imagina que você mora sozinho, e aí você tem na sua casa uma geladeira, que tem a parte lá do congelador da geladeira, que é super suficiente para suas coisas, porque você mora sozinho, mas você tem também um freezer vertical lá, que está vazio. Você vai deixar ele ligado na tomada? Você vai deixar ele gastando energia à toa, né? Se você não faz uso nenhum dele? Não vai, a tendência é que você retire, talvez até você venda, doe, enfim, né? Então, é exatamente a mesma coisa com o músculo, com o corpo da gente. Se a gente tem a massa muscular, que é quem gasta a energia, que recebe mais nutrientes e tal, e não usa, o corpo entende, poxa, eu não preciso ter tanto músculo, dá para reduzir mais isso daí, já que não tem uso. Então, vai cada vez mais reduzindo. Eu acho que um exemplo fácil para concretizar essa compreensão na cabeça de qualquer pessoa é a gente pensar no que acontece com um ser humano quando, por algum motivo, ele tem que ficar muito tempo acamado. Então, um indivíduo sofre ali um acidente, enfim, Deus o livre guarde, não quero que ninguém, né, passe por isso, mas a pessoa sofre um acidente, ela precisa ficar ali 1, 2, 3 meses acamado. Quando você vai ver a musculatura das pernas, a musculatura dos braços, do corpo inteiro no geral, ela definha, ela reduz muito. Por quê? Por desuso. Ele para de usar aquela musculatura, né? E aí acaba perdendo muita massa muscular. Então, o principal motivo é, sem dúvida nenhuma, o sedentarismo. Ele é o primeiro causador, e principalmente quando é um sedentarismo crônico, né? Quando é algo que vem de uma vida inteira sem fazer um treinamento físico, um exercício físico, sem praticar esporte de forma regular. Aí, associado a isso, a gente vem para o lado da nutrição, né? Que é exatamente você ter uma alimentação hipercalórica, uma alimentação que supere o seu gasto energético, né? E isso está muito relacionado às preferências alimentares, né? Muito
alimentos açucarados, industrializados, ricos em gordura. E o engraçado, eu não sei se você deles também, né, já acompanhou isso, já viu isso, mas uma curiosidade que eu tenho, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso para dizer que é um dado real, mas é um dado de observação pessoal, né, no consultório. Boa parte, mas uma parte grande realmente das pessoas que chegam com essa característica, né, antropométrica ali da falso magro, são pessoas que têm um paladar infantil, né? Então é muito comum, ou seja, na nutrição a gente avalia isso, né, gente? A gente avalia o paladar das pessoas, o formato que aquilo tá, e geralmente a pessoa que ela tem uma preferência muito grande por doces, por alimentos industrializados, a gente costuma dizer que essa pessoa ela tem características de paladar infantil. E é uma coincidência, né? Há essa coincidência, há essa correlação. A pessoa é sedentária de uma vida inteira ali, sem praticar um esporte regular, um treinamento físico, e ela tem um paladar infantil, acaba acontecendo isso. Né? Acaba Nossa, acontecendo faz muito sentido, assim, você falando, eu acho que eu nunca parei para pensar sobre, fazer a observação sistematizada, né? Mas agora com você falando, além de fazer... Porque, assim, são pessoas que têm esse paladar infantil, mas que não comem muito. É uma qualidade muito ruim, mas uma quantidade controlada. Então, por isso que ela não chega, inclusive, no sobrepeso, né? Na obesidade, mas a qualidade, ela é muito precária. Então, acumula gordura de qualquer forma, enquanto vai paralelamente perdendo massa magra, né? Exatamente. Eu amei esse aí do uso e desuso. Porque realmente é para tudo. A gente pensa com massa magra, mas a gente pensa também até a parte cognitiva, né? Você usa melhor, não usa. O que não usa, atrofia, né? Você vai lá até na parte mais intracelular, né? Nas mitocôndrias. Se você para de fazer atividade física, até a atividade mitocondrial diminui, né? Enfim, os impulsos nervosos, tudo vai nessa mesma linha, né? Essa lei do uso e desuso, ela é muito forte no corpo humano. Perfeito. João, e assim, eu acho que outro ponto que vale a pena a gente destacar é quais são as consequências, quais são os riscos disso. Porque, às vezes, nesse momento também que a gente vive, de que o padrão estético é o que impera, né? A pessoa pensa, eu tô bem, eu tô visualmente satisfeito, né? Com o meu visual, com minha estética, mas essa composição corporal, na verdade, ela tem outros desdobramentos, né? Então, quais são as consequências, os riscos disso? De ter uma massa muscular baixa, né? A gente tem coisas que são agudas, né? Então, por exemplo, outra coisa que é bem comum nas pessoas que têm paladar infantil é, por exemplo, desenvolver colesterol elevado, né? Alteração na glicemia. E aí a gente tem, desde consequências iniciais, né? Uma resistência à insulina, aumento dos processos de glicação proteica, de oxidação do corpo, envelhecimento precoce, né, até consequências que virão a se tornar mais graves, como o desenvolvimento de um diabetes tipo 2, o desenvolvimento de uma doença cardiovascular, né? Então, são pessoas que acabam desenvolvendo também, principalmente a médio e longo prazo, problemas muito importantes circulatórios, né? Porque você tem um sangue que geralmente tem uma qualidade de nutrientes pior, porque acaba tendo mais açúcares, mais gordura, mais colesterol, né, dentro dessa corrente sanguínea. Então, você tem uma mudança da densidade, inclusive, do sangue. Ao mesmo tempo, a deficiência de massa muscular, né, acaba retardando o processo circulatório, atrapalhando o processo de circulação do sangue, porque os músculos, não é só o coração que é uma bomba, né, que bombeia o sangue. Os músculos, principalmente dos membros inferiores, eles auxiliam no retorno venoso, no retorno do sangue ao coração. Então, vamos brincar o seguinte, ó, do coração para baixo para as pernas é fácil, até porque tem a gravidade para ajudar, né? Mas de baixo para cima, para voltar a isso, precisa que algo impulsione. Então, além do próprio batimento cardíaco que vai empurrando isso de volta, a contração da musculatura dos membros inferiores vai auxiliando também nesse retorno venoso. Então, essas pessoas tendem a ter mais problemas circulatórios, né, podem desenvolver outras alterações circulatórias ali, varizes, né, enfim. E
estase, digamos assim, do sangue, né, ou essa maior lentidão da circulação sanguínea, contribui, por exemplo, para a formação de trombos, contribui para a formação de placas de ateroma, né, e aí por aí vai. Aí a gente tem riscos maiores de tromboembolias e coisas desse tipo, vamos dizer, isso a médio, longo prazo, né? E claro, se eu for pensar num processo ainda mais longo, se eu for pensar no envelhecimento saudável, por exemplo, poxa, a gente já tem, durante o processo de envelhecimento humano, uma perda natural da massa muscular, né? Já existe ali um processo de redução de sarcopenia, né? Que é essa redução da massa muscular no idoso, que é algo que hoje a gente já identifica com, assim, de forma muito forte, muito veementemente, que influencia não só na saúde do idoso, mas na qualidade de vida. A gente não pode pensar só na questão da saúde, da estética. A gente tem que pensar na qualidade de vida. Então, um idoso em que a gente consegue controlar a sarcopenia é um idoso que permanece por muito tempo, até sua vida inteira, muito mais livre, mais independente, consegue se movimentar, tem menor risco de queda, né? Então, tudo isso influencia. Agora, imagine uma pessoa que já chega no início do seu processo de envelhecimento com déficit de massa muscular, né? Então, a chance dessa pessoa ter um envelhecimento com uma boa qualidade de vida cai muito, torna o processo muito mais difícil, né? É uma pessoa que, sim, tende a ser um idoso daquele que não consegue se levantar sozinho, que não consegue ter, né, liberdade em se movimentar, em ter uma autonomia de vida, né? E eu estou falando, gente, das coisas mais simples. Eu estou falando da pessoa levantar de uma cadeira para ir ao banheiro sozinha, né? Não estou falando de É um sair idoso correndo mais pelo um frágil. parque. É um idoso mais frágil, não só um idoso, é um adulto mais frágil, um jovem mais frágil, porque ele não tem as mesmas capacidades para o dia a dia que os outros têm. E como a gente tem visto, imagino também seja parte assim, da sua experiência, como a gente tem visto aumento de casos de osteoporose, dessa fragilidade óssea, inclusive, muito mais cedo. Na vida adulto jovem ainda, a pessoa já começar a manifestar coisas assim, né? Com certeza, com certeza. E com consequências graves, né? Porque um jovem idoso, né, que tem essa deficiência muscular não começou ali agora. Ela já vem desse histórico. E aí, muitas vezes, sofre, mesmo que um pequeno deslize, uma queda pequena, pode ter uma fratura mais grave que vai atrapalhar o resto da vida, porque aí ainda tem mais isso. Para se recuperar de uma lesão, essa deficiência de músculo também atrapalha mais. Então, vai ser uma recuperação ainda mais difícil, ainda mais demorada, mais complicada. Então, é algo que a gente precisa se atentar, sim, desde cedo. Fica aqui um alerta super importante, né, para as pessoas, para os profissionais que cuidam dessas pessoas. E assim, eu acho que está absolutamente gritante que exercício, exercício já, fundamental, vou treinar essa panturrilha. Mas, pensando então, ok, o exercício é a base. Agora, quando a gente pensa em termos de estratégias nutricionais, quando a gente pensa em termos de estratégias de suplementação, porque, e até eu comecei brincando com que parece fácil, mas a gente tem uns desafios adicionais, porque quando a gente lida com o sobrepeso, com a obesidade, o foco tá claro, vamos focar em perder gordura. Quando a gente lida com o magro clássico, o foco tá claro, vamos focar em ganhar massa muscular. Mas e quando precisa cuidar de ambos os aspectos, né? Quais são as estratégias nutricionais e de suplementação mais indicadas para este grupo? Bom, primeira coisa que a gente precisa ter muita clareza e que eu acho que para quem é profissional, então, né, que está nos assistindo, é fundamental que vocês deixem isso muito claro para o paciente de vocês, tá? O aumento da massa muscular é algo crônico. A gente não ganha massa muscular da noite para o dia. Então, a resposta dessa pessoa, ela vai depender de um tempo maior do que simplesmente a gente focar no emagrecimento. Então, fazer redução de peso, redução do percentual de gordura, a gente consegue numa velocidade um pouco maior. Esse é um caso diferente. A gente não vai focar em redução de gordura corporal, tá? Sim, o foco vai ser em ganhar massa muscular. Só que a gente também não vai pegar e fazer uma estratégia
agressiva, de superávit calórico muito alto, porque há um excesso de gordura corporal que também precisa ser, né, reduzido ali gradativamente. Então, normalmente, como é que eu costumo trabalhar com esses pacientes, né? Eu faço uma estratégia alimentar normocalórica. Por quê? Porque é uma pessoa que estava sedentária e vai começar um treinamento físico. Então, se eu pensar no que é normocalórico para ela agora, inclusive, talvez seja levemente hipocalórico, porque já que ela vai começar um treinamento, ela vai aumentar gradativamente o gasto energético dela, né? Mas eu tomo muito cuidado com a qualidade alimentar, né? Então, um padrão alimentar mais anti-inflamatório, né? Restringindo o máximo possível dos alimentos industrializados. Claro, gente, que é fundamental a gente ter uma negociação com o nosso paciente. Se a pessoa tem um paladar infantil, não adianta você querer mudar da noite para o dia e falar, não, a partir de hoje você só come fruta, vegetais e tal. Não vai acontecer isso dessa forma, né? A gente precisa aí. O trabalho de educação nutricional é eterno, né? Ele é continuado, então a gente não deixa de fazer nunca. Mas, estrategicamente, eu foco, sim, numa dieta mais hiperproteica. Então, eu tento gerar muita proteção muscular, facilitar os processos de recuperação muscular. E aí, nesses aspectos, a suplementação entra também de forma muito presente. Geralmente, nesses casos, o mínimo que eu trabalho de suplemento, assim, vamos dizer, um combo muito comum de eu utilizar ali é fazer a suplementação de ômega 3, whey e creatina, né? São três coisas que podem contribuir muito dentro desse processo. O ômega 3 tem várias características aí importantes relacionadas à modulação do potencial inflamatório de maneira geral do nosso organismo, né? Mas também tem, para quem não sabe, o ômega 3 ele tem uma função interessante também ali na bioquímica molecular mesmo, como um estimulante de síntese proteica, né? Nas células, ele pode gerar ativação de mTOR. E aí, isso, sozinho não muda nada. Sozinho não traz nada de bom. Mas isso associado ao treinamento físico, principalmente ao treinamento físico de força, né? A um sono de qualidade, a gente pensando nisso a médio e longo prazo, isso é mais eu costumo dizer assim, é mais, né, um fator que beneficia a recuperação muscular, né? O estímulo de síntese, que vai trazer essa melhora na massa muscular. A função da proteína do whey aí é servir mesmo como fonte proteica de alta qualidade, né? Então, eu costumo brincar assim, é você garantir que a quantidade e a qualidade do tijolo que você está comprando vai ser suficiente para construir as paredes que você precisa construir, né? Então, você vai ter em quantidade e em qualidade suficiente. Não adianta você ter em quantidade, mas a qualidade ser muito ruim, né? Não adianta você ter uma qualidade excelente, mas a quantidade ser insuficiente. Então, a função do whey acaba sendo essa, acaba sendo você ter as duas coisas. Claro, adianta eu tomar whey e minha alimentação ser completamente desequilibrada? Não. Então, é por isso, reequilibra a alimentação e a gente insere o whey para ser um suporte a mais, para ser, né, para garantir que, assim, olha, eu estou atingindo todas as necessidades, né? E a creatina, ela cria, não só ela melhora a capacidade de treino, mas esse nem é o objetivo principal nesse caso, porque, pô, se a pessoa nem treinava antes, eu vou aumentar a força dela para quê, né? Ela nem usava a força que ela já tem ali. Então, na real, o objetivo da creatina é criar um ambiente celular mais favorável à recuperação e ao anabolismo, né? Então, a creatina ela tem a capacidade de, quando ela entra na célula muscular, criar ali um ambiente que é mais favorável, porque ela aumenta a captação de glicose, aumenta a captação de aminoácidos, ativa, né, também as vias de síntese lá do mTOR, acaba atraindo mais água para dentro da célula. Tem muita gente que ainda se confunde com isso. A creatina retém líquido. Retém, gente, só que é dentro da célula, o que é maravilhoso, né? Dentro da célula muscular é fantástico que entre mais água, porque isso vai mudar também, né, a necessidade de entrada de nutrientes, né? Vai mudar uma série de coisas ali na célula. E acaba que, em resumo, é isso. Assim, o ambiente celular, ele se torna um ambiente mais favorável ao anabolismo, né? À recuperação e ao crescimento daquele tecido. Então, quando você soma, né, essa melhora na alimentação, esses estímulos específicos da suplementação, né, com, obviamente, o treino, de preferência, um treino de força, né, que estimule o aumento da massa muscular. E aí eu nunca deixo de falar um sono de qualidade, aí você, né, sem dúvida nenhuma, cria o mapa perfeito ali para que a pessoa chegue ao resultado.
Fora disso é o quê? É manter, é seguir esse padrão, é a persistência do tempo, que às vezes é um dos maiores desafios, porque a pessoa acha que fazendo essas mudanças, com uma semana ou com 2 semanas, ela vai ver o resultado milagroso. E não existe. Né? E vamos dar, então, essa noção de tempo para as pessoas, para dar uma acalmada aí nos corações. Em quanto tempo elas passam a ver efetivamente o resultado? Vamos lá. Visualizar, eu acho que depende muito do estágio atual, né, do corpo dessa pessoa, do nível de olhar crítico que ela tem ali. Mas, assim, dentro do primeiro mês, ela já começa a ver evolução. Não é nada também que você vai demorar, né, um ano para ver resultado. Não. Dentro do primeiro mês, ela já começa a ver evolução. Tá? Mas para que ela veja algo mais significativo, né, para que ela olhe no espelho e fale, cara, mudou, né, já tem uma mudança bacana ali, eu costumo dizer que pelo menos 3 meses. Tá? Em 3 meses você tem ali uma visibilidade razoável de evolução. Claro, depende do nível de dedicação, depende do quanto a pessoa aderiu ali ao processo inteiro, né, de tratamento, não só ao planejamento alimentar, né, mas ao próprio treinamento, a essa questão de uma rotina de maior qualidade de vida, de sono, depende do todo. Então, o que não dá para acontecer, eu falo muito isso com meus pacientes, eu falo assim, olha, o paciente chega lá e eu pergunto, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é tal. Certo. Aí eu falo assim, aí a segunda pergunta que vem na sequência é, ok, mas o que você está disposto a fazer para atingir esse objetivo? Né? Porque às vezes a pessoa, eu quero esse resultado aqui, mas eu só quero fazer isso aqui para atingir o resultado. Não dá, né? Daqui você não vem para cá. Então, a gente precisa que seja compatível o que a pessoa faz com o resultado. Né? Eu falo sempre assim, gente, nós somos nada mais, nada menos do que um reflexo. Só que a gente não é um reflexo do espelho. A gente é um reflexo de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se todos os dias eu estou fazendo as coisas bacanas, né, e um dia eu faço algo que saiu da curva, que não foi tão legal, tá tudo bem, porque eu vou ser o reflexo do que eu faço sempre, não do que eu faço uma vez ou outra. Né? Fantástico, fantástico. Palavras de muita sabedoria. Eu sempre faço essa perguntinha também do quanto você está disposto e como é que a gente pode fazer para subir um pouquinho essa disposição. Exatamente. João, super obrigada por compartilhar pérolas de sabedoria mesmo. Aproveitem tanto quem está querendo colocar isso em prática, quanto quem vai trabalhar isso com o paciente. E fiquem aí, porque já já voltamos com a Nutri Responde. Responde, a gente vai brincar de ajuda ou atrapalha. Eu vou te falar algumas das perguntinhas que recebemos. A ideia é você me falar se isso ajuda ou atrapalha neste contexto e uma explicação muito rápida, muito breve de porquê. Beleza. Então, primeira coisa. Privação de sono. Atrapalha muito. Ó, de forma muito rápida e muito simples, pessoal. Pensem o seguinte. Não só para isso que a gente está falando hoje, para esse tema que a gente está falando hoje, mas para qualquer resultado na vida de vocês. Todo resultado ele é sustentado por um tripé: sono, alimentação e treino. Só que além de cada um deles ter a sua independência, eles também são ligados, né?
Então, se você não dorme bem, não só isso vai prejudicar o seu resultado diretamente, como vai prejudicar o seu treino e prejudicar a sua alimentação. Então, acaba que bagunça com tudo. Sim, lá embaixo. Cafeína. Cafeína pode ajudar se você utiliza a cafeína para melhorar o seu desempenho no treinamento. Então, entendo, cafeína não é uma substância que sozinha ela gera um resultado. Ela gera um resultado dentro do contexto que você coloca ela. Se você usa a cafeína para melhorar o seu desempenho no treinamento e por conta disso você vai treinar com mais intensidade, você está dando um estímulo melhor para os seus músculos e isso vai melhorar sem dúvida alguma. Perfeito. Jejum intermitente. Nesse caso, eu não vejo necessidade, não vejo lógica no uso dessa estratégia. É uma estratégia, não é... Eu não gosto de falar de nenhuma estratégia como boa ou ruim fora de um contexto. Né? Nesse contexto específico da pessoa falsa magra, o jejum intermitente ele não vai trazer nenhum tipo de benefício. Né? Então, não tem muita lógica em encaixar ele para esse intuito. Perfeito. HIIT. Olha, o HIIT é um sistema de treinamento. Né? Ele é muito voltado para aumento do metabolismo de repouso, porque você faz um treino muito intenso, num curto intervalo de tempo, mas acaba que ele não é o melhor estímulo para a musculatura em si, para o crescimento da massa muscular, que é o foco principal desse início de intervenção com a pessoa falsa magra. Então, eu não indicaria, eu não sou educador físico, tá? Então não sou eu que indico isso, mas eu não vejo com bons olhos a preferência pelo HIIT nessa sistemática, né, nesse contexto da pessoa falsa magra. Perfeito. E você disse de um jeito fantástico, porque conversem com seu educador físico dentro do planejamento dele, talvez caiba, na sua visão de lógica bioquímica, realmente passa a não fazer tanto sentido. E a última perguntinha, colágeno. Bom, colágeno é uma proteína, como qualquer outra proteína, vai ter seu benefício ali, porque vai fornecer aminoácidos, né, para o organismo, mas hoje a gente fala muito da questão do direcionamento do colágeno, né? Então, se a gente está pensando em articulação, a gente fala mais lá do colágeno tipo 2, do C2 e tal. Se você está pensando ali em mais firmeza de tecido, a gente pensa mais no colágeno tipo 1. O que a gente precisa pensar é o seguinte: como está a alimentação desse indivíduo? Né? Um indivíduo que tem uma alimentação, tem uma ingestão ainda muito baixa de proteína, a suplementação de colágeno vai contribuir com o aumento do aporte proteico e vai trazer um benefício. Se essa pessoa já consegue ter uma ingestão alimentar bacana de proteínas, eu posso até utilizar outros suplementos, como a gente deu de exemplo o whey, que eu acho que vai trazer mais benefício para o tecido muscular do que o colágeno. Perfeito. João, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Prazer imenso conversar com você. Ô, minha querida, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar com você. Saudade de te ver pessoalmente. Igualmente. Né? Mas espero que logo, logo a gente se encontre. E precisando é só chamar que a gente volta. Igualmente. E a vocês que nos assistem, nosso muito obrigada também. Curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.